Amada Imortal, Volume 2. Cair das Trevas, de Kate Chernin. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 11. Seja proativa, disse meu subconsciente. Acerte as coisas. Cresça. Se eu pudesse escolher, meu subconsciente jamais teria espaço de novo enquanto eu vivesse. Espere, merda. Deixa pra lá. Eu não fazia ideia do que isso significava. Ponderei o tempo todo durante o fabuloso jantar chinês de Charles, depois durante um banho, e então por 2 segundos enquanto eu caía na cama, exausta. Quando dei um pulo e acordei, às 5h29, um minuto antes do meu despertador tocar, sabia que a elaboração de qualquer plano para acertar as coisas não ia acontecer. Eu tinha a tarefa de recolher ovos naquela manhã, o que era bem apropriado, dado o meu dia anterior de bosta. Uma maldita galinha me olhou de cara feia, e nem tentei pegar os ovos dela. Algum dia eu entraria ali com luvas de amianto até os cotovelos e haveria um acerto de contas. Mas não hoje. Coloquei o último ovo quente na cesta e imaginei meu cérebro superaquecendo por pensar demais, com fumaça saindo dos meus ouvidos. Acertar as coisas. Experimentar uma coisinha de cada vez. Talvez. Certo? Que tal experimentar, não criticar tanto as pessoas? Pelo menos não imediatamente, acrescentei, aceitando a realidade. Gemi por ter elaborado a coisa mais idiota do mundo e saí do galinheiro quente e cheio de penas para voltar para casa. Uns 10 metros à minha frente estava Rain, carregando 2 baldes metálicos cheios de leite tirados de nossas vacas leiteiras, Beulah e Petúnia. Ele era alto e forte e carregava os baldes como se estivessem vazios. Forcei-me a vê-lo como o homem carregando os baldes de leite. Ele não era apenas a pessoa de quem eu me lembrava de muito tempo atrás, nem apenas o objeto superficial e físico das minhas fantasias febris. Era uma pessoa completa, real, e, na verdade, eu mal o conhecia. Acabamos juntos nos degraus da cozinha, e ele olhou para mim. Bom dia. Falei. Anastasia, garota grande. Bom dia. Senti a surpresa dele. Em seguida, entramos na cozinha. Então, se você tenta acertar as coisas com alguém e essa pessoa te despreza, é humilhante. E é por isso que nunca tentei. Já me afastei de vários amigos e abandonei inúmeras cidades em vez de tentar consertar uma mágoa, ou uma confusão, ou um erro. Não fazia ideia de como consertar as coisas com ninguém, muito menos com o velho Mac, por exemplo. Eu não tinha ideia do que fazer, mas meu instinto novato me disse que eu provavelmente teria que estar próxima dele para tentar. Assim, dirigi para o trabalho. A farmácia estava destrancada e meu cartão de ponto estava onde joguei, sobre o balcão. Por um segundo, me perguntei se o Sr. McIntyre chegara a trancar a loja na noite anterior. Mas então o vi atrás da bancada, e ele estava usando roupas diferentes. Ele ergueu o olhar quando o sino acima da porta tocou, parecendo surpreso e zangado ao me ver. Fui até a parte de trás, bati o ponto e comecei a varrer. Ele saiu para me encarar com as mãos na cintura, mas continuei a varrer. Varrer parecia uma coisa bem ativa. Varri o corredor até a porta da frente, e então fui para a calçada. Em seguida, virei a placa de fechado para aberto, e fui pegar o espanador. Depois de um tempo, ele voltou para trás da bancada, mas eu o senti me observando durante a maior parte da manhã. Meriwether estava na escola, e ele não tinha mais ninguém. Fiz minhas tarefas de sempre. Ajeitei prateleiras e marquei as mercadorias que precisavam ser substituídas na lista de inventário. Perto do meio-dia, o sino da porta tocou, e eu levantei o olhar. Dei de cara com um casal que não reconheci. Um homem e uma mulher vestidos como se não morassem em West Loving. Boston, talvez. Nova York, Paris. A maior parte de nossos clientes era local, e eu reconhecia literalmente 98% deles. Esses eram de fora. Oi. Cumprimentei de onde eu estava, no chão.
Querem ajuda para encontrar alguma coisa? A mulher olhou para mim e, por algum motivo, eu tremi. O cabelo dela era loiro claro e cortado bem rente à cabeça. Os olhos eram de um azul muito claro. O homem parecia um indiano da Índia mesmo, com pele lisa e brilhosa, bem vestido, com feições duras e belas e uma boca que parecia cruel. Fiquei de pé. Eles deviam ser turistas que se perderam, assim como eu algum tempo atrás. Mas alguma coisa neles não parecia certa. Era enervante. Minha pele se arrepiou e senti frio de repente. Era besteira. Eu nem os conhecia. Eles também não. Não era nada. Mas mesmo assim. Antialérgico, disse a mulher. Ela tinha um leve sotaque britânico. Primeiro corredor no meio. Indiquei, sem sorrir. Obrigada. Mantive distância enquanto eles estavam no corredor de resfriados e alergia, lendo rótulos. Conversavam em murmúrios baixos e eu tive a impressão de que nem estavam lendo os rótulos de verdade. Parecia que estavam matando o tempo ali, quase como se estivessem esperando alguém. Será que podiam ser amigos de Ince? Eu os teria visto antes, não? Apertei as mãos para baixo. Permaneci em pé, como se pudesse ter que correr de repente. Era estranho e provavelmente besteira, mas eu me sentia uma gazela sendo observada por dois guepardos. Minha respiração estava ofegante, meu coração batia rápido. Fui até o fundo da loja e vi o velho Mac concentrado em decifrar a caligrafia de um médico. Segui até o final do corredor, como se estivesse andando casualmente em direção à frente da loja. E quando levantei o olhar por um instante, eles estavam me observando. Meu coração disparou. Tem tantos tipos diferentes, disse a mulher, mostrando uma caixa de Benadryl. É, concordei, sem chegar mais perto. Alguns dão sono, outros não. Alguns fazem efeito mais rápido, mas alguns você precisa tomar todos os dias para que funcionem bem. Depende do que você quer. Percebi que estava tagarelando de nervosismo. A mulher assentiu. Ela e o homem se entreolharam de novo e murmuraram. Tenho uma audição muito boa, de nível Beagle, e não consegui entender uma palavra do que disseram. Seria uma língua diferente? Eu nem reconheci os padrões básicos e as cadências da fala, e conheço um pouco de muitas línguas. Queremos do tipo que dá sono. Concluiu ela, e me perguntei histericamente se queriam dopar uma vítima com Benadryl? Improvável, não é? Esse serve. Respondi com a voz falhando. Tossi e fui para a frente do balcão. Minhas mãos estavam úmidas e tremendo. Nunca tive uma reação tão visceral a uma pessoa, a ninguém, e aquilo estava me apavorando. Eu não conseguia nem dizer se eles eram imortais ou não. A mulher colocou a caixa no balcão. Normalmente, você precisa olhar nos olhos de uma pessoa ou talvez tocar nela para sentir se é imortal ou não. Mas tudo em mim se recusava a me deixar olhar nos olhos dela. Eu estava seriamente apavorada. Passei o medicamento pelo leitor de código de barras, a mulher pagou em dinheiro, dei o troco e eles saíram. Vi ambos entrarem no carro e irem embora. Mas fiquei olhando para a porta da frente obsessivamente, como se pudessem reaparecer do nada. Depois de alguns minutos, voltei para o fundo, fechei a porta com força e a tranquei. Por fim, senti meu corpo relaxar um pouco, como se não sentisse mais a ameaça. Isso foi muito, muito estranho mesmo. Não senti nenhuma vibração mágica deles, nenhuma faísca de reconhecimento, mas eram as pessoas mais assustadoras possíveis. Balancei a cabeça pelo absurdo que aquilo fora, então procurei alguma coisa para fazer. O dia seguiu em frente. Já estava me sentindo meio abatida e cansada quando o Dre entrou. Outra chance de ser proativa, de acertar as coisas. Ah, que alegria! Oi. Falei. Será que eu conseguiria acertar as coisas com Dre? Não criticá-la? Ela assentiu e começou a andar pelos corredores. Se ela estava aqui para roubar alguma coisa, eu ia ficar seriamente puta. Isso seria, sabe, criticar. Fiquei por perto, com os braços cruzados sobre o peito. Ela me lançava um olhar de vez em quando.
E aí, o que está vendo? Perguntei por fim, em uma explosão de proatividade. Ela olhou para mim, então continuou a ler as instruções de uma caixa de band-aid. Você está bem? Dre apertou um pouco os olhos ao ouvir isso. Quem se importa? Murmurou, sem gentileza. Eu me importo em saber se você está bem. Ela deu de ombros. Esperei. Em geral, tenho 1 minuto e meio de paciência. Talvez 3 se me forçar. O tempo estava acabando. Trinquei os dentes. Meu namorado terminou comigo. Admitiu, por fim, sem levantar o olhar. Na véspera do Natal. Eu já tinha até comprado um presente para ele. Ah, não, que droga! Por que ele fez isso? Eu não quis ajudar a limpar o 7-Eleven em Melchat. Melchat era a cidade ao lado. Limpar? Tipo, roubar? E ele ficou com raiva? Arrisquei. Ficou. E terminou comigo. Agora está andando por aí dizendo coisas horríveis sobre mim, contando histórias que nem são verdade. Todo mundo está me olhando estranho. Esperei que ela me contasse que ele então passou de carro atirando e acertou a avó dela, mas a história parecia ter acabado. E você está muito chateada? Isso me fez ganhar um olhar raivoso. Sim, estou. A cidade toda odeia minha família, e agora todos os meus amigos me odeiam. Então saia daqui, repeti. Por que você liga para o que seu namorado fracassado diz? Ele que vá para o inferno. Não vale nada. Larga essa cidade e todos os babacas que tornam sua vida difícil. Vá para outro lugar, recomece. Eles não são ninguém. Meu estômago despencou quando os olhos de Dre se encheram de lágrimas. Ela largou a caixa de band-aid. Você fala como se fosse tão fácil, gritou. Como se soubesse alguma coisa. Mas não é. É difícil. Eu não tenho dinheiro nenhum. Não tenho carro. Ela contraiu o maxilar como se não suportasse falar mais nada. Então, cuspiu no piso de linóleo perto do meu pé e saiu furiosa, fazendo com que o sino tocasse alto. Depois, botou a cabeça dentro da farmácia de novo e gritou: Vá se ferrar! Eu estava começando a ficar experiente em acertar as coisas. Esfreguei o punho na testa, sentindo uma dor de cabeça lancinante nascer. Olhei para a frente e vi o Sr. McIntyre na extremidade do corredor. Me preparei para mais gritos. Em vez disso, ele balançou a cabeça, parecendo tão cansado e arrasado quanto eu me sentia. Vá para casa, disse ele, e não volte. Isso doeu muito mais do que ele gritando. Eu já estava chorando quando cheguei ao meu carro. Está vendo? É isso que acontece quando você se arrisca. Eu podia ter ficado em casa, tinha sido despedida, mas não, eu tinha que ser proativa. Eu devia ter ficado em casa. Agora tanto o Dre quanto o velho Mac tinham me demitido das vidas deles. 2 vezes. Desta vez, eu ia permanecer demitida. Subconsciente? Que se dane. É claro que em casa me colocaram para trabalhar, pois eu não tinha um emprego para onde ir. Eu estava mal-humorada e aborrecida e não queria ficar perto de ninguém. Eu odiava admitir, mas meus sentimentos estavam feridos. Não faço esforço por muitas pessoas e situações. Eu tinha me esforçado pelo Sr. McIntyre e por Dre, e eles nem ligaram. Então, que fossem para o inferno. No dia seguinte, eu estava em uma aula de feitiços, só eu e Jess, com Solis nos ensinando. Tomei algumas notas. Classes principais de feitiços: 1. Adivinhação. 2. Para causar mudança em uma pessoa ou coisa. 3. Para causar mudanças em um evento. 4. Comemoração e companheirismo. O quê? Tem uma letra bonitinha. Posso não ter me formado na escola, mas isso não quer dizer que escrevo como uma camponesa se não tivesse estudado. Estávamos na sala principal do primeiro andar, treinando um feitiço de cura. Ele encorajava o corpo todo a fortalecer a reação a uma infecção, tipo de um ferimento ou, digamos, se me pisasse em um ancinho. Solis nos fez um apanhado das limitações, que eram a pessoa específica, a duração de tempo e a natureza geral da reação. Jess elaborou seu feitiço lentamente, mas com atenção.
Foi interessante observar outra pessoa fazendo magic sem ter que participar. Quando acabou e ele desarmou o feitiço, perguntei: Você se sente diferente de alguma maneira? Jess pensou por um segundo, esfregando as mãos na barba grisalha por fazer. Para alguém tão jovem, ele parecia ter 1000 anos. Será que a vida difícil podia tê-lo envelhecido tanto? Eu não sabia. Então, chegou minha vez. Eu tinha acabado de ver Jess executar o feitiço. Então fui um prodígio. Primeiro, desenhei os sigils de limitação no ar. Especifiquei a mim mesma e mais ninguém como recipiente, a reação para que fosse mediana e o efeito para ser aberto, começando agora e durando até eu ritualmente romper o feitiço em uma data futura. A limitação de reação especificava que era para melhorar minha reação a lutar contra germes, não para me mudar em nada, como me dar visão excelente ou outros sentidos. Quando todas as limitações estavam delineadas, olhei para Solis rapidamente para ver se a expressão dele me dava dica de algum problema. Comecei a invocar minha magique. Segurando minha pedra da lua em uma das mãos, Jess tinha usado seu topázio. Comecei minha música, baixinho a princípio e depois com mais confiança. Quase conseguia sentir o feitiço como uma estrutura verdadeira, como se estivesse construindo algo físico. Segui mentalmente as etapas. Parecia inteiro e completo e até mesmo elegante. Como uma pintura onde cada pincelada estava no lugar certo. Fiquei satisfeita, evidência de que eu estava realmente aprendendo coisas. Estava profundamente concentrada. Meus olhos estavam fechados e me senti focada e alegre. Sentia a magia em todo o meu entorno, como se fosse um pesado aroma de lírios. Nenhum som me perturbava. Eu não estava ciente de nada além de mim mesma e da sensação de magia brilhando em mim. Será que minha mãe fazia magia assim? Lembrei-me dela cantarolando em nosso jardim, recitando suavemente enquanto um de nossos cavalos dava cria. Eu estava ligada a ela dessa maneira. Eu estava me parabenizando por um trabalho bem feito. A única coisa que tinha dado certo, quando de repente tudo deu errado. Solis gritou. Meus olhos se abriram e alguma coisa bateu na minha nuca com força. Minha cabeça foi forçada para a frente e gritei uma coisa merecedora de um pip. O que você fez? Gritou Solis, se escondendo atrás de uma cadeira. O ar estava cheio de livros voadores. Não livros fofos com pequenas asinhas voando como pomos de ouro, mas livros demoníacos, possuídos, se lançando em cima de tudo em busca do nosso sangue. Nada! Gritei, desviando de um, depois do outro. Um terceiro me atingiu no ombro como um tijolo. Droga! Eu ouvia baques pesados, um atrás do outro, à medida que os livros, alguns grossos e enormes, batiam nas coisas. Um acertou a lateral do corpo de Jess, fazendo-o xingar alto e se esconder atrás da mesa. Não tive tempo de desmanchar meu feitiço, apenas cobri a cabeça com um braço enquanto corria para trás da mesa ao lado de Jess. Mais livros passaram voando por mim, derrubando objetos de todas as superfícies. Globos de cristal se quebraram no chão. Um vidro derramou tinta roxa escura no tapete antigo. Xícaras vazias, pedaços de pergaminho, de minerais, blocos de cobre e ouro. Tudo saiu voando na tempestade louca que criei de alguma maneira. Um pequeno pote de cobre em pó saiu voando e espalhou brilho pela poça de tinta. Alguns livros voaram violentamente contra a janela, quebrando-a com um enorme estrondo. Outros caíram na lareira, onde pegaram fogo. Desfaça! Gritou Solis. Não sei como! Berrei, me escondendo debaixo da mesa. Alguns livros deslizaram de cima dela e caíram em cima de Jess, que falou outro palavrão. Não sei o que aconteceu. Você é o especialista. Conserte! Solis já estava cuspindo palavras com os dedos hábeis, desenhando sigils e runas e outros símbolos mágicos no ar. Pareceu levar uma eternidade, mas de repente todos os livros caíram pesadamente no chão bem onde estavam, todos de uma vez. Fizeram um tremendo barulho, mas, no silêncio ensurdecedor que se seguiu,
Ouvimos passos pelo corredor em direção à nossa sala. Solis deu um pulo, correu para a lareira, pegou livros do meio das chamas e os rolou pelo tapete. Que diabos você fez? Rugiu Jess, a 20 centímetros do meu rosto. Nada! Gritei em resposta. Você me viu fazer o feitiço! A porta se abriu. Asher e Breen estavam na soleira, de olhos arregalados. Olharam ao redor. Prateleiras quase vazias, livros espalhados por toda parte, a janela quebrada. Tudo que estivera em alguma superfície foi derrubado ou empurrado. Pequenos potes e garrafas de óleos e essências estavam quebrados no chão. Solis estava de joelhos, avaliando o dano dos livros queimados. Que diabos aconteceu? Perguntou Asher. Vocês estão bem? Um vento frio entrou pela janela quebrada, enchendo-se do aroma intenso de essências de flores e óleos de ervas. Mais pessoas chegaram. Charles, River e Anne. Fiquei de pé lentamente. Eu fiz isso. Eu causei isso. O que aconteceu? Perguntou River. Nós três ficamos em silêncio. A velha Anastasia imediatamente culparia Solis por me ensinar incorretamente, ou Jess por me distrair, ou a vida em geral por não colaborar comigo. O que era claramente o caminho a ser seguido aqui. Esse era um novo mundo de coisas ruins. Fui eu. Confessei, tocando meu olho inchado. Não sei o que aconteceu, de verdade. Estávamos fazendo um feitiço de cura. Pensei que estava fazendo certinho. Estava mesmo. Disse Solis, levantando-se, então olhou para River. Jess fez primeiro. Depois foi a vez de Anastasia. Eu estava junto, vendo e ouvindo. Ela fez tudo perfeitamente. E estava tudo bem até a hora em que o feitiço deveria fazer efeito. Aí todos os livros começaram a voar das prateleiras. Como em O Exorcista, sugeriu Breen, não sendo de muita ajuda. Exceto que não acreditamos no diabo, contestou Charles, examinando a destruição. Você usou limitações? Perguntou River. Claro, respondi. Solis assentiu. Ela usou. Estabeleceu todas as limitações apropriadas. Eu realmente não faço ideia de como isso aconteceu. Ele me lançou um olhar pensativo, e meu coração despencou. A não ser que eu seja irremediavelmente sombria. O pensamento veio em um flash, completamente formado, e apertou meu coração como um punho gelado. River entrou na sala, pisando por cima dos destroços com cuidado. Então era um feitiço normal. Estava tudo bem, e de repente os livros voam das prateleiras, vão para todos os lados e quebram tudo. Tremi e envolvi o meu corpo com os braços. É. Estranhamente, a pessoa que senti vontade de ver era Rain. Pensei na sensação dos braços dele me envolvendo, no quão ilogicamente segura eu me sentia com ele. Eu não sabia por que era assim, mas era. Vou arrumar, anunciei, declarando o óbvio. Eu ajudo, disse Solis. Primeiro, vamos procurar um pedaço de madeira para cobrir aquela janela, falou River. Eu posso fazer isso, ofereceu Jess. Olhei para a sala destruída, senti meus vários calombos e hematomas e pensei que, até agora, o ano novo estava acabando comigo.